informações lá de Brasília. Hoje tem reunião por lá. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, vai se encontrar com líderes partidários. Qual que é o assunto? A retomada dos trabalhos do Legislativo. A intenção é alinhar as pautas. Então vamos falar com o Pedro Moreira, porque é isso, aquele clima de pós-recesso parlamentar. Ô Pedro, já em contato aqui com a gente, nosso parceiro de todas as manhãs. Conta pra gente como é que tá essa agenda, o que deve ser prioridade, o que o governo quer emplacar e a oposição também nessas discussões. Oi, Carol, bom dia para você, ótimo começo de quarta-feira para quem está com a gente. Essa é a grande questão que o Hugo Mota vai ter que tentar resolver com os líderes partidários nessa reunião que ele convocou para hoje. Ele convocou os líderes de bancada, o chamado Colégio de Líderes, para a residência oficial da presidência da Câmara, para essa reunião às 11 da manhã. Claro que a gente vai estar lá na porta, acompanhando, tentando falar com os parlamentares na entrada e na saída. A gente lembra que o Congresso está de recesso, né? O último dia de trabalho oficial foi 22 de dezembro e a retomada está marcada para a próxima segunda-feira, às 3 da tarde. E aí, na segunda, certamente apenas aquelas formalidades, né? Não deve ter votação já de cara, é o que se espera, vamos saber depois dessa reunião de líderes que acontece hoje. Mas aí na terça-feira, então, né, deve ter já a sessão plenária para a votação de propostas e também a retomada dos trabalhos das comissões temáticas. Do ano passado, a gente teve alguns projetos que tinham uma certa prioridade para o Congresso, né, vinham sendo tocados e que, teoricamente, precisariam ter a votação, a tramitação continuada. Por exemplo, 2 projetos que o governo havia enviado, né, a PEC da Segurança Pública, o projeto de lei antifacção, também tem uma questão muito importante para a oposição, aí nesse caso é uma prioridade da oposição, que é aquele veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria, que reduziu as penas dos condenados nos ataques de 8 de janeiro de 2023 e também facilitou a questão da progressão de regime para alguns crimes, né, o que favorece também alguns condenados pela tentativa de golpe, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o governo também quer tentar emplacar esse ano, Carol, o fim da escala de trabalho 6x1, né? A gente vinha falando aqui na CNN que há algumas propostas nesse sentido, tanto na Câmara quanto no Senado, envolve mudança na Constituição, envolve proposta de emenda à Constituição e o governo, é um dos projetos que o governo gostaria de ter como prioridade em 2026, ano eleitoral, né? Uma pauta que o presidente Lula quer abraçar, né? E pelo fato de ser um ano eleitoral, o Congresso vai ter um funcionamento reduzido, né, Carol? A gente sabe que muitos parlamentares vão tentar ou a reeleição para os cargos que já detêm de deputados e senadores, muitos outros tentam outros voos, né, como em cargos do Executivo, governadores, presidentes da República, enfim. Então, para o segundo semestre, a gente espera um funcionamento mais reduzido do Congresso. Então, todas essas pautas, aquelas que o Congresso considerar como prioritárias e o governo precisam tentar ser aprovadas ainda no primeiro semestre. Essa reunião, então, está marcada hoje, convocada por Hugo Mota, né? Então, por aí, mais ou menos 5 dias antes do Congresso retomar os trabalhos. E a gente também já tem, Carol, notícias de mudanças nas lideranças, né? É comum até de alguns partidos, com a virada do ano, alterarem os seus líderes de bancadas. A gente já teve um começo disso ainda no final de 2025, quando a oposição trocou o seu líder, né? O coronel Zuco deixou a função do PL e passou a função para o deputado Cabo Gilberto, também do PL da Paraíba, e a gente deve ter agora formalizações de novas trocas. O PT, por exemplo, deve eleger Pedro Uczai, de Santa Catarina, no lugar de Lindbergh Farias. O PSB deve escolher Jonas Donizete, de São Paulo, no lugar de Pedro Campos, de Pernambuco. A gente deve ter alterações também na bancada negra, assumindo Benedita da Silva como liderança, e outras siglas devem manter os atuais líderes. União Brasil, por exemplo, deve manter Pedro Lucas Fernandes do Maranhão, e o PL, que tem a maior bancada da casa, né, 88 deputados, o Partido Liberal, também deve manter o deputado Sóstenes Cavalcante do Rio de Janeiro como seu líder. Carol, na reunião de hoje podem participar os líderes formais, ainda que
eram líderes no ano passado e podem também, né, informalmente, esses novos líderes que vão ser indicados pelas bancadas podem comparecer também. É claro que a gente vai estar acompanhando para ir atualizando ao longo do dia, Carol.